que você aprendeu sobre dinheiro, o que você acredita sobre dinheiro. O nosso comportamento é um comportamento padronizado. É isso que nós precisamos fazer no nosso cérebro. A gente precisa novos inputs, no caso, colocar água é um novo input para a esponja, para que eu vá mudando os meus, o que a gente chama de engramas cerebrais. Sem a devida consciência de como que o nosso comportamento funciona, o risco de ler isso aqui e acabar se frustrando é gigantesco. Não cai nessa balela de que para que você tenha uma mudança das suas crenças, do seu padrão de comportamento, você precisa gastar o dinheiro que você não tem para viver experiências que você ainda não pode pagar. Você precisa ter esta consciência da sua ignorância, da sua incapacidade, para que você busque melhorias. Aprenda a enriquecer mudando os seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos de pessoas bem-sucedidas. O que é isso, Jéssica? Hoje eu vou falar sobre este livro, Os Segredos da Mente Milionária. Eu acredito que esse livro, né, ele tenha sido lido por muitas e muitas e muitas pessoas. Só que poucas pessoas realmente param e pensam e refletem e analisam as coisas que o livro está trazendo e o quanto aquilo vai nos ajudar a prosperar, a ter uma vida melhor, a conseguir conquistar os nossos sonhos e quanto daquilo ali vai acabar nos levando para um outro lado de frustração e de senso de incapacidade. Então, hoje meu objetivo aqui é trazer o meu ponto de vista sobre o livro com base em tudo que a gente tem de ciências de finanças comportamentais. Meu objetivo não é esmiuçar todas as partes do livro, mas é que a gente consiga ir desenvolvendo ao longo da nossa caminhada como pessoas que buscam bem-estar e tomar melhores decisões, que a gente venha desenvolvendo a capacidade de um senso crítico e de um senso crítico que seja suficiente para que a gente consiga ler essas coisas, absorver aquilo que nos faz sentido e dizer assim, isso aqui não me faz sentido e entra num ouvido e sai do outro e tá tudo certo, sabe? Porque independente do que nós formos ler, sempre a gente vai tirar alguma coisa positiva, sabe? Só que quando a gente não tem senso crítico, a gente lê aquilo ali e assume como verdade absoluta. E isso, por vezes, nos gera, ao invés de benefícios, prejuízos. Portanto, irmos treinando a nossa capacidade de analisar, absorver o que é relevante, o que é importante, o que vai fazer sentido e descartar aquilo que não faz sentido, é realmente, eu diria até maturidade, sabe? E maturidade cognitiva. Então, que aqui a gente possa desenvolver essa maturidade cognitiva. Hoje, então, no nosso episódio número 98 do podcast Mais Que Finanças, nós vamos falar sobre os segredos da mente milionária, as minhas percepções, o que ele trouxe no livro, o que eu critico, o que eu acho que faz sentido, e vamos desenvolver esse senso crítico e, a partir disso, espero que tanto o que eu vou discutir aqui te beneficie no sentido de você tornar-se mais consciente e mais crítico, quanto também você possa tirar melhor proveito quando você for ler esse tipo de livro. Enfim, nosso episódio 98, número 98 do podcast Mais Que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em finanças comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas temos um episódio novo aqui. E aí, sem mais delongas, vamos falar sobre este livro e eu vou dar a minha opinião sincera. Para começar, a minha opinião sincera. O livro traz muitas coisas interessantes que nós vamos discutir ao longo desse episódio e que sim, eu acredito que podem contribuir para a melhor tomada de decisão sua e para a construção de uma nova perspectiva do ponto de vista financeiro. Por outro lado, eu já digo de antemão, não é o tipo de livro que eu, Jéssica, gosto de ler, né? Não é um livro que eu olho e digo assim, nossa, eu estou entusiasmada para ler este livro me motiva, eu começo a ler e não consigo parar porque é um livro envolvente. Definitivamente não é um livro que me envolveu na leitura, muito menos é o estilo de leitura que eu gosto de fazer. Ele é um tanto superficial,
a construção da narrativa do livro, assim, né, a escrita do livro, ela não é uma escrita envolvente, ele não é um bom contador de histórias, eu acho, assim, sabe? É meio que fica largando regra, mas ele não consegue envolver o leitor naquilo que ele está falando. Ou pode ser que porque eu realmente não gosto desse tipo de leitura que não tem embasamento científico, ou porque pode ser que não seja bom mesmo. Enfim, mas essa é a minha crítica construtiva. Construtiva não sei pra quem, né? Porque o autor não vai, nem sabe que eu existo. Enfim, é só pra gente desenvolver esse senso crítico e essa é a minha humilde opinião. Mas então, por que eu devo escutar esse podcast, já que tu está dizendo que é uma leitura que pra você não te engajou o quanto outras leituras te engajam, né? Justamente por isso. Porque, primeiro, realmente tem coisas interessantes, embora eu não tenha gostado da forma com que ele apresentou, tem coisas muito interessantes e que fazem muito sentido do ponto de vista comportamental. Por outro lado, tem coisas que a gente pode ler e fazer essa análise crítica, e a partir disso nós irmos tirando as nossas próprias opiniões, nossas próprias análises, e a gente vai conseguindo conduzir o nosso comportamento de uma forma que seja mais aderente com os nossos objetivos. Então, por isso que eu acho que você deve, sim, escutar este podcast para junto comigo nós analisarmos esse livro e a gente conseguir ir desenvolvendo e trazendo esses benefícios. Eu já falei, né? Enfim, sem mais delongas, como que é a estrutura do livro? Para quem já escutou os meus episódios aqui sobre livros, sempre quando eu vou ler um livro, sempre quando eu vou ler alguma coisa, eu tento fazer um mapa de qual é o objetivo do autor com aquilo, para entender a estrutura macro do livro, porque isso faz com que eu consiga ter um melhor proveito, porque eu sei o porquê que o autor está fazendo aquilo, por que o autor está me apresentando na primeira parte tal coisa. Então eu gosto de entender o objetivo do autor com aquilo que ele está escrevendo. E o objetivo deste autor, ao escrever Os Segredos da Mente Milionária, era justamente assim, fazer primeiro um apanhado sobre qual é o teu modelo financeiro, então, o que tu pensa sobre dinheiro e como que isso pode influenciar os teus pensamentos, teus sentimentos e os teus resultados, né, as suas ações e os seus resultados. Então, toda a primeira parte, o objetivo dele é fazer com que, inclusive, você faça uma reflexão de o que você aprendeu sobre dinheiro, o que você acredita sobre dinheiro. E aí ele faz todo esse envolvimento para que você tenha mais consciência da origem de como que você pensa sobre dinheiro. E aí eu já vou logo me aprofundar nesses quesitos no que ele traz aqui, tá? Só fazendo esse mapa inicial. Depois que ele faz isso, ele traz como se fosse 17 regras para o sucesso, sabe? Aí ele vai trazendo uma por uma, ele chama de arquivos de riqueza. Então ele traz arquivo da riqueza 1, arquivo da riqueza 2, e aí ele vai desenvolvendo todos esses arquivos de riqueza até o 17, que é o último arquivo da riqueza. Então qual era o objetivo dele com o livro? Que você entendesse por que você se comporta da forma com que você se comporta, que você introduzisse novos, entre aspas, arquivos de receita, de riqueza na sua mentalidade e que a partir disso você consiga usufruir dos resultados. Então essa é a estrutura base do livro. Entendendo essa estrutura base do livro, agora vamos para as nuances do livro em cada uma dessas etapas, começando pela parte 1, né? Começando pela parte em que ele vai descrever o que ele chama de modelo de dinheiro. Nessa parte do modelo de dinheiro, antes disso, ele faz uma pequena apresentação dele. Quem é, né, Harvey? Ele conta um pouco da sua história e ele conta que viveu muitos altos e baixos, assim. O pai dele lidava com construção civil, pelo que eu não fui a fundo, né, entender a história deles, mas pelo que ele coloca aqui, o pai dele trabalhava com construção civil e eles já viviam nesse ciclo de altos e baixos financeiros, em que uma época que as coisas na construtora, né, nas construções estavam indo muito bem, que aconteciam as vendas, que o dinheiro entrava, eles tinham uma vida meio que de ricos, e logo vinha a fase de mais escassez, em que eles tinham maior dificuldade, menos disponibilidade de recursos para suprir as necessidades que eles
tinham ou que eles tinham construído, né? A estrutura de vida, de qualidade de vida que eles tinham estruturado. E aí ele conta que eles viviam esses altos e baixos. E dentro desse processo, ele já tinha aprendido a viver com esse caos. E eu acho que isso é muito interessante, assim, ele não traz com essas palavras, mas é importante a gente pensar que o nosso comportamento, ele é um comportamento padronizado. O nosso cérebro ele sempre vai buscar conforto cognitivo. Só que por vezes o conforto cognitivo que o nosso cérebro vai buscar, ele não é o que realmente nos levaria a ter bons resultados. Por exemplo, tu adora comer alguma bobagem, assim como eu adoro comer um bolo. Eu adoro comer chocolate, eu adoro comer doce. Isso vai me nutrir e vai trazer a qualidade de vida, o bem-estar, a saúde que eu almejo? Provavelmente não. Todos os estudos mostram que doce, açúcar, agora mesmo eu estou fazendo um movimento para tirar glúten e lactose, são extremamente inflamatórios para o organismo. Portanto, eu incorporar na minha dieta excesso desses alimentos não vai me fazer bem. Mas o meu cérebro gostaria que eu comesse essas coisas todos os dias. Portanto, não comer é um esforço. E o meu cérebro gostaria de não ter este esforço, ele gostaria de ter este conforto. Portanto, o nosso comportamento ele acaba sendo puxado para aquele conforto e principalmente para aquilo que nós conhecemos como conforto. Porque por vezes tu vai olhar e pensar assim, estudo, né? Eu sou uma pessoa que eu estudo sem nenhum sacrifício. Porque ao longo da minha vida, estudar sempre fez parte da minha vida. E sempre fez parte da cultura lá em casa. Minha mãe estuda a vida toda. Eu não consigo lembrar da minha mãe sem um livro por perto. Sempre a mãe estava lendo alguma coisa. E isso não é assim, aleatoriamente eu vejo a minha mãe ler. Não, a minha mãe a vida toda leu. A vida toda estudou. A vida toda me incentivou a estudar. Mas não no incentivo só na palavra, no incentivo também na atitude. Ela sempre esteve fazendo isso. Portanto, o que é natural para a Jéssica? Estudar. Para muitas pessoas isso não é o natural. Então, o meu conforto é o desconforto de boa parte das pessoas, porque eu convivi ao longo do tempo com isso, eu me acostumei com isso. Só que da mesma forma que a gente pode se acostumar com essas coisas boas, a gente pode se acostumar com as coisas ruins, como eu estava mencionando a questão da alimentação. Se na sua família uma alimentação nunca foi uma alimentação regrada, saudável, com comida de verdade, provavelmente você vai... Eu falei um provavelmente, bem sotaque de gaúcho, né? Provavelmente você vai ter mais dificuldade de construir um hábito de comidas saudáveis. Por quê? Porque você se acostumou com aquela rotina de comer aquelas coisas. No dinheiro funciona exatamente da mesma forma. Quantas pessoas na sua infância, na sua adolescência, elas veem os seus pais se comportando com o dinheiro e vivem esses altos e baixos. Uma hora tá bem, uma hora tá bom, como o autor estava mencionando aqui. E isso se torna o conforto. A pessoa se acostuma que este é o normal. E aí, sem nem perceber, ela começa a ter uma rotina que leva exatamente a esse mesmo resultado. A repetir o mesmo padrão que ela vivia em casa. Porque isso é o que ela conhece. E o que ela conhece gera conforto cognitivo, mesmo que não seja o melhor dos comportamentos. Isso é muito importante que a gente consiga entender, porque a gente vai pensar assim, né? Nossa, mas eu deveria agir da forma adequada para atingir meus objetivos, porque esse é meu objetivo. Por exemplo, ter saúde financeira. Porque cargas d'água eu sempre estou me colocando de novo no buraco e sempre vivendo problema financeiro de novo. Porque provavelmente isso é o normal para você. E aí você vive nutrindo isso. E o Harvey, ele conta que na vida, na família dele, isso era natural. E quando ele começou a empreender, ele viveu as mesmas coisas. Dava certo, dava errado, dava certo, dava errado. Falia e voltava, falia e voltava. Por quê? Porque
aquilo era o que havia sido aprendido. E esse aprendizado estava direcionando o comportamento dele. Então, no momento que havia disponibilidade de dinheiro, e isso a teoria da escassez, ela fala muito sobre isso, que o problema, na maior parte das vezes, de manter o ciclo da escassez não é propriamente nos momentos de escassez, que também prejudicam porque limita a capacidade cognitiva e tudo isso, mas é nos momentos de abundância. Porque no momento de abundância daquela, tá tudo bem, agora eu posso relaxar. E no relaxar, tu toma decisões inconsequentes. E aí, nessas decisões inconsequentes, você volta pro problema anterior. E aí você vive esse processo de altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos financeiros que não tem fim. E ele conta que ele viveu esses altos e baixos financeiros. E que ele só conseguiu romper com esse padrão quando ele se deu conta. E isso ele traz muito, muito bem construído, assim, ali na fala dele, né? Porque ele conta a história da vida dele e como que ele foi vendo isso. E aí ele conta que, para ele, um divisor de águas foi uma visita de um amigo do pai dele, que falou para ele que se ele ainda não tinha bons resultados, é porque ele ainda não sabia algo que ele precisaria saber. E aí ele foi, nossa, eu preciso saber então de outras coisas que eu ainda não sei. E isso casa muito com o que o Kahneman fala e que eu repito 1000 vezes. Tudo que você vê é o que há. Se você não ampliar o que você entende sobre o seu mundo, sobre as suas perspectivas, sobre as possibilidades que existem, você vai viver e continuar vivendo naquele mundo, porque é aquele mundo que você conhece. Então, ir rompendo, né, com essas barreiras. É como se nosso conhecimento ele fosse moldado por barreiras. E eu preciso, para ir avançando, derrubando essas barreiras, derrubando essas barreiras, derrubando essas barreiras. Então, esse movimento de derrubar essas barreiras é imprescindível para que a gente vá mudando o nosso comportamento. E aí ele começou a avançar nesse sentido. Isso é a introdução do livro. Depois de contar um pouco da história dele, de contar desse aspecto que ele passou por esses processos de altos e baixos, ele começa a falar sobre como que é o modelo de dinheiro, tá? O que ele traduz como modelo de dinheiro? Ele fala sobre o modelo de dinheiro como se o modelo de dinheiro fosse a forma que tu pensa sobre dinheiro, né? Como que tu lida com o dinheiro, enfim, aquilo que tu aprendeu sobre dinheiro. Se nós formos olhar para isso de uma forma técnica, nada mais é do que modelo de dinheiro são as tuas crenças. O que são as tuas crenças? As tuas verdades absolutas. Aquilo que você conhece e aquilo que você acredita que seja verdade. Se na sua família financiar, comprar as coisas em cartão de crédito, estar endividado, se na sua família isso sempre foi o natural, para você é natural também viver essa vida. E aí o seu modelo de dinheiro, ou seja, as suas crenças financeiras, elas vão direcionar para esse mesmo comportamento. E aí ele traz, nessa forma mais didática, digamos assim, essa questão dos princípios de riqueza, né, e do modelo do dinheiro, mas se nós formos olhar, é isso, são as tuas crenças, aquilo que tu aprendeu sobre dinheiro. E aí, bem no início, ele começa a falar sobre essa questão do modelo de dinheiro, e ele ainda fala assim, né, que o fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grande sucesso. Portanto, seu modelo de dinheiro, na concepção dele, e aí aqui ele usa as palavras crenças, aquilo que você aprendeu, determina o teu grau de sucesso. Uma crítica agora, né, ao que ele escreve aqui. Aí ele diz que um dos mentorados dele diz assim, que a partir do momento que ele viveu a experiência de passar por um treinamento com o Harvey, que ele conseguiu mudar esse modelo mental. E aí ele escreve assim, né, que a chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso atrairá as pessoas até você. E quando elas aparecerem, fature, no sentido de que tu vai ter um bom resultado. E aí depois disso, ele pega e diz que isso é a chave para o sucesso.
que é você conseguir mudar este modelo mental e que depois que mudar o seu modelo mental, você vai com certeza caminhar na direção do sucesso. Aí ele coloca uma outra frase que ele diz assim, deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu marquei várias frases, né? Aí agora eu não acho exatamente aquela que eu gostaria de achar. Mas é alguma coisa no sentido assim, de que fazendo isso, você vai rapidamente caminhar na direção do sucesso. Como se fosse uma chavinha que virasse dentro de você e que você, a partir de agora, vai caminhar e se tornar um milionário em pouco tempo. E por que eu critico isso, né? Não vou achar agora. Mas por que eu critico isso, né? Porque, pensa só, todo o teu aprendizado sobre dinheiro é um aprendizado que foi sendo construído ao longo de tua existência. Mudar isso vai partir por um processo de aprendizado. E nós não temos na nossa cabeça um chip que a gente possa ir lá, tirar aquele chip de dentro da nossa cabeça, reprogramar aquele chip, colocar novos inputs ali dentro, encaixar dentro do cérebro novamente e a partir daquele momento ter um novo modelo de dinheiro, uma nova crença sobre dinheiro e ter e caminhar na direção do sucesso rapidamente, como ele diz. E isso é impossível, sabe? Você não vai conseguir mudar um chip dentro da sua cabeça e fazer com que a mudança ela seja rápida e garantida. Você vai precisar passar por um novo processo de aprendizado. Então pensa nesse novo processo de aprendizado não como um chip que tu tira da cabeça, reprograma, coloca e sai funcionando como às vezes ele coloca aqui no livro. Pensa na construção desse novo modelo cognitivo como uma esponja, em que você vai colocando água, ela vai absorvendo, você vai colocando água, ela vai absorvendo, você vai colocando água, ela vai absorvendo. E aí ela vai mudando de forma, ou seja, ela vai, né, ficando mais inchada, vai mudando a estrutura, vai mudando a textura dela, porque agora ela está com água dentro. Então, eu peguei uma esponja vazia e eu comecei a colocar água dentro e eu fui mudando ela. É isso que nós precisamos fazer no nosso cérebro. A gente precisa novos inputs, no caso, colocar água é um novo input para a esponja. Estou colocando água, preciso de novos inputs no meu cérebro para que eu vá mudando os meus, o que a gente chama de engramas cerebrais. Ou seja, para que eu consiga ir mudando o armazenamento das informações. Os engramas nada mais são do que os locais em que a gente armazena esses nossos aprendizados. Então, eu preciso ter novos inputs, ou seja, viver novas experiências, não no sentido de viver nova experiência tendo que gastar um monte. Eu já vou chegar lá para criticar isso também. Não é nesse sentido. É no sentido de te expor a ambientes, a informações, a estímulos diferentes que vão fazendo com que os teus engramas vão se alterando frente a essas novas experiências. E aí é gradual esse processo, E aí você vai conseguindo construir uma esponja com aguinha que faça sentido para os seus objetivos. No caso, lavar a louça. Que exemplo mais maravilhoso, né? Mas eu trago esse exemplo e é importante que você entenda isso, porque quando a gente pega um livro desses e lê o que está escrito aqui, nós passamos a pensar e a acreditar como uma nova crença, porque o cérebro busca conforto cognitivo. Quando eu leio alguma coisa que me mostra que é fácil seguir por aquele caminho, eu vou dizer assim, pronto, adorei, ai, é super fácil, agora vai dar certo. Só que isso é um tanto ilusório. A mudança de comportamento, ela não é assim fácil. Se você lê e se ilude de que isso... Agora eu achei a frase, caiu bem na frase. Diz assim, ó, saiba que depois de todo esse processo, né, e utilizando essas ferramentas que ele sugere como uma estrutura para mudar o seu modelo de dinheiro,
Utilizando essas ferramentas, você vai subir como um foguete rumo ao sucesso. E isso não vai acontecer como um foguete rumo ao sucesso, exatamente por todo esse processo que eu estou comentando, de precisar de introdução de novas informações e você vai mudando seus engramas frente a essas novas experiências e aí você vai mudando. Entender esse processo vai fazer com que você não se frustre. Essa é a grande importância. Porque se você lê isso, você vai subir como um foguete rumo ao sucesso. E você implementar as estratégias que ele sugere aqui, como, por exemplo, mencionar várias vezes no dia, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária, e não mudar os seus resultados, você vai olhar para você e vai dizer assim, eu sou um grande fracasso, eu não presto para nada. Por que com todo mundo funciona e comigo não funciona? Sua percepção de autoeficácia começa a baixar. Se a sua percepção de autoeficácia começa a baixar, você começa a achar que você não é capaz. Se você acha que você não é capaz, você procrastina. Se você procrastina, você não tem resultados. E aí, um livro desses que era para te ajudar, acaba te colocando ainda mais no buraco. Porque a partir de agora, você acha que sabe o caminho para o sucesso, só que você não consegue chegar nesse sucesso, então o errado é você. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado com isso. Quando a gente pega esse tipo de livro, que não é um livro com embasamento científico, que não é um livro que... E mais uma vez, eu não estou dizendo que o livro é ruim, que ele não tem insights interessantes. Mas quando a gente pega um livro desses, sem a devida consciência de como que o nosso comportamento funciona, o risco de ler isso aqui e acabar se frustrando é gigantesco. E aí, você vai pegar isso aqui e vai, ao invés de te impulsionar, te colocar ainda mais no buraco. Por isso que é tão importante nós termos conhecimento sobre comportamento, de como que nós funcionamos. Nós não somos uma máquina que a gente muda o chip e que a partir de agora a gente tem um novo modelo cognitivo. Isso não vai acontecer. Você vai ter que ter uma mudança gradual. Da mesma forma que você passou anos para ter as crenças que você tem hoje, não é que você vai precisar passar vários outros anos, porque de forma ativa a mudança vai acontecendo mais rápida, no sentido de, se você tem consciência do que você precisa ir mudando, isso vai fazendo com que esse processo ele se agilize, ainda mais quando você tem um direcionamento adequado no ajuste desses comportamentos, porque daí você vai ajustando o comportamento, tendo recompensa, no sentido de perceber o progresso. E aí, tendo essa recompensa, você vai reforçando aquele comportamento e aquele comportamento vai se atualizando, se reforçando e você vai conseguindo ter uma mudança um pouco mais rápida. Mas não vai ser uma chave que vai virar na sua cabeça e a partir de agora você vai subir como um foguete rumo ao sucesso, tá? Respira e não pira, como eu brinco com os meus mentorados. O fato de não ter uma pílula mágica, o fato de não ter algo que você possa implementar na sua vida para que você realmente se torne uma mente milionária e que a partir de agora suba como um foguete no sucesso, não indica que você não vai conseguir mudar. Não indica que você não vai conseguir caminhar na direção daquilo que você quer. Você vai. Só que você vai ter que empregar um esforço maior para isso. Além do que está sendo colocado aqui, tá? Isso é uma coisa bem importante que eu queria mencionar. Depois dessa parte que ele fala sobre essas questões todas, ele traz um assunto muito interessante, que é quase a base do nosso modelo cognitivo da TCC, da Teoria Cognitiva Comportamental. O que ele menciona? Ele menciona uma formulazinha assim, ó, tá? Ó, PPSAR. O que ele está dizendo aqui? Que a sua programação, o primeiro P, que é o seu modelo de dinheiro, vai direcionar os teus pensamentos, que vai direcionar os teus sentimentos, vai direcionar as tuas ações e, consequentemente, o seu resultado. Isso que ele está trazendo aqui tem aderência com o modelo cognitivo que a teoria cognitiva comportamental trabalha, que é a base do TCC. E isso é muito interessante, e eu já mencionei aqui várias vezes sobre isso,
que ele nos traz aqui? Vamos entender de uma forma científica e de uma forma que a gente possa melhor aproveitar o que ele está nos mostrando aqui. E é isso que eu acho que é interessante, sabe? Nós pegarmos livros que seriam superficiais e nós conseguirmos olhar a superficialidade e entender que aquilo ali, em alguns momentos, em alguns pontos não faz sentido, mas outros faz muito sentido. Só que este fazer sentido, a gente entender o porquê que aquilo faz sentido. Aí sim nós conseguimos ter um estímulo ainda maior para que a gente consiga olhar para aquilo ali, dê valor para aquilo ali e diga, eu vou implementar isso na minha vida. Senão tu fica lendo e nem faz as coisas que ele manda. E tem um monte de exercício bem interessante aqui que ele manda. Duvido que alguém que leu faça. Não, algum faz. Mas assim, é minoria. Por quê? Porque não sabe o motivo pelo qual aquilo realmente vai trazer o benefício. E aí, tá bom, deixa assim. Nem tem tanto sentido assim aplicar essa técnica, e aí não aplica. Agora, se eu conseguir construir esse entendimento do porquê aquilo ali faz sentido, tu vai estar mais motivado a implementar. E aí tu vai ter melhor resultado. Então é muito legal isso, assim, de nós irmos pegando coisas que são mais superficiais e a gente conseguir fazer uma análise melhor. Então vamos fazer uma análise melhor disso aqui. Bom, vamos passar pela programação, que é o P. Como eu mencionei, e já falei sobre essa questão da programação, o P da programação ele estaria relacionado com as nossas crenças, com tudo aquilo que nós aprendemos sobre dinheiro. E eu já mencionei vários e vários episódios sobre isso, dessa construção de que a gente vai aprendendo, não só do ponto de vista explícito, conhecimento que é nos dito, olha, o conceito de taxa de juros é esse, mas também do ponto de vista implícito, que são aqueles conhecimentos em que nós vamos... Ó, bateu, provavelmente deu barulho aí, estamos com trovões, está chovendo. E do ponto de vista, voltando, né? Do ponto de vista implícito, que é aquilo que a gente vê o nosso pai e a mãe fazendo, as pessoas com que a gente convive fazendo, e aquilo vai nos gerando aprendizado, mesmo que de forma implícita. Quando você vê a sua mãe passando cartão de crédito, mesmo estando no negativo, ela está te ensinando. De forma implícita, mas ela está te ensinando aquele comportamento. E você vai olhar para aquilo ali e vai olhar e dizer assim, tá, isso é o normal, tá tudo bem a gente passar o cartão de crédito quando a gente tá no negativo. E aí a bola de neve vai aumentando. Então, a programação, o teu modelo cognitivo, passa por isso, tá? Pelas tuas crenças. E são eles que vão direcionar os teus pensamentos. Por quê? Quando você vai, nesse exemplo que eu estou dando de passar o cartão, você vai pensar assim, eu estou com a conta no negativo, posso passar o cartão de crédito? Você vai lembrar da sua mãe, de forma completamente inconsciente até às vezes, nem vai perceber. Vai dizer, mas tá tudo bem passar o cartão quando tá a taxa de juros, quando estou no negativo, esse é o normal. E aí você vai lá e passa. Então percebe que aconteceu um pensamento na sua cabeça de forma completamente automática, que é isso que a TCC nos diz, né? Que os nossos pensamentos, eles vêm na nossa cabeça de forma automática. Tu não controla aquilo que você pensa. O pensamento, a partir dos estímulos, eles vão surgindo. Só que eles vão surgindo com base num aprendizado passado. E aí surge esse pensamento. Esse pensamento vai fazer com que tu tenha um sentimento de conforto, por exemplo. Tá tudo bem passar o cartão de crédito estando no negativo. E aí vai te direcionar uma ação, que é realmente passar o cartão de crédito. E o seu resultado, que é o final desta fórmula, vai ser maior nível de endividamento. E a partir desse maior nível de endividamento, a gente vai começar a entrar na escassez. Entrando na escassez, você entra no túnel da escassez do afunilamento, você começa a pensar só nesses problemas financeiros, você diminui sua capacidade cognitiva e você passa a ter menos produtividade, pior relação social, porque você está tendo e colhendo este resultado que veio a partir do que você sabia sobre dinheiro, do seu pensamento, do seu sentimento e da sua ação. Então, isso aqui que ele traz realmente funciona assim, comprovado cientificamente, a TCC nos traz. Só que, obviamente, ele traz de uma forma muito mais didática, de uma forma muito mais superficial, sem uma grande discussão. E aí, quando a gente lê e olha e entende que faz sentido, a gente tira melhor proveito, como eu estava mencionando. E aí a gente entende que, bom, então ele tem razão, né?
de uma certa forma, de dizer assim, para que a gente mude os nossos resultados, nós precisamos mudar o nosso modelo de dinheiro, ou seja, as nossas crenças. Porque se eu mudo as minhas crenças, eu mudo meu pensamento, eu mudo meu sentimento e eu mudo minha ação. Mudando a minha ação, eu mudo meu resultado. Tem coerência isso. Tem coerência isso. A única questão e a crítica que eu faço é que esta mudança deste modelo cognitivo não é o chipzinho que a gente vai trocar, mas é a esponja que nós vamos alimentando e ela vai mudando frente ao que eu vou inserindo de água ali. A estrutura dela vai mudando, nosso cérebro vai mudando conforme as coisas que eu vou colocando ali dentro dele. Então, a minha crítica aqui, nessa parte introdutória, não é dizer que o que ele está colocando está errado, mas é que nós tenhamos este cuidado de não olhar para isso como uma fórmula mágica, de não olhar para isso como um chip que eu vou mudar esse meu modelo cognitivo, né? Eu vou mudar essa minha programação e aí eu vou, como é que é? Como um foguete rumo ao sucesso. Não funciona assim. E há uma enorme probabilidade de que, ao longo do caminho, nós, inclusive, cometemos erros, né? Por quê? Porque eu estava acostumada com um padrão anterior. E aí, aquilo estava meio automatizado. Um exemplo banal, de novo, de alimentação, porque eu estou nessa vibe de tirar o glúten e lactose, 30 dias, já estou no 7º. E o Gui entrou nessa comigo também. E ele disse assim, nossa, se eu errar, vai ser por automatismo. E eu disse, pode acontecer. E aí ele foi almoçar aqui no restaurante, aqui no prédio do escritório, foi almoçar ali no restaurante e cuidou, assim, eu não estava junto com ele, cuidou o que queria pegar e tal. Tinha estrogonofe, por exemplo, que é uma delícia aqui, né? Só que não dá pra comer. Porque se nós estamos tirando lactose, no estrogonofe tem... Como é que é aquilo? Creme de leite, né? E aí não dá pra comer porque tem lactose. E aí tinha tudo isso, e ele foi inibindo o comportamento automático. Eu não posso pegar o estrogonofe, não posso pegar a lasanha, não posso pegar isso, não posso... Aí ele pegou um frango. Iludidaço, assim. Vou pegar um franguinho assado. Só que o frango tinha aquela casquinha em cima. E aquela casquinha usa-se farinha de trigo, né? Tipo uma milanesa, só que era assado, né? E é bem gostoso mesmo. E aí ele não se deu conta que aquela casquinha tinha farinha de trigo. Farinha de trigo possui glúten, então nós não poderíamos comer. E ele cometeu esta gafe. E aí ele não está junto comigo nos 7 dias, ele já está na segunda, ele falhou. Hoje é sexta, então ele está há 5 dias sem glúten e sem lactose e eu estou há 7. Mas o que eu quero dizer com isso? É que tem essa automaticidade do nosso padrão do comportamento que você age sem nem pensar. Ele não errou querendo errar, ele errou de automático, de não se dar conta de que aquilo ali tinha realmente farinha de trigo. Porque não era um natural nosso ficar pensando, tem trigo, não tem trigo, tem trigo, não tem trigo, tem trigo, entendeu? Então ele foi lá e tentou nas coisas que eram mais evidentes, creme de leite, lasanha, e nessa desligou. E aí não manteve. Então é normal, é natural que aconteçam esses erros. O que a gente não pode é olhar para esses erros e dizer assim, já que eu errei, então agora já era. Que muitas vezes acontece. Não, é entender que os erros eles vão acontecer. E se ele aconteceu hoje, não tem problema, bora que eu vou recomeçar. É não aceitar o erro como normal, no sentido de tornar ele recorrente. É entender que ele vai acontecer e quando ele acontecer, a gente tem que fazer um ajuste, até às vezes ambiental, para que a gente não volte a cometer aquele mesmo erro. E a gente se torne ainda mais vigilante. Agora, com certeza, este mesmo erro ele não vai mais cometer. Pegar coisas com casquinhas, ele não vai mais cometer. Então, esse cuidado que tem que ter, sabe? De olhar e refletir sobre essa mudança, de modo que erros nesse processo vão acontecer, mas que esses erros, eles precisam ir cada vez mais sendo reduzidos. Então, você tem que ir criando cada vez mais a capacidade de inibir esses erros. Então, essa parte é bem interessante do livro, e eu assino embaixo no sentido de que a gente sim consegue construir isso.
Só que daí, como eu mencionei, tem essas críticas. E aqui, eu folheando aqui, eu olhei um outro pedaço que eu achei interessante mencionar. Ele diz que uma pessoa que ele falou assim, ó. Ele contou a história de uma pessoa, né, do Stefan, e aí ele falou que em menos de 10 minutos de curso, usando técnicas experienciais extremamente eficazes, ele conseguiu mudar o seu modelo de dinheiro de modo espetacular. E aí depois ele conta que esta pessoa saiu de uma renda de sei lá eu quanto e em 2 anos se tornou milionário. É esse tipo de coisa que eu tô dizendo que é pra ter cuidado. Porque não é em 10 minutos numa conversa que você vai mudar o seu modelo e que em 2 anos você vai ter uma garantia de um resultado de ter 10 milhões. Não vai acontecer, tá? Uma em cada 100 mil pessoas pode acontecer? Pode. Mas assim, não é o natural do processo do comportamento humano. Não é o natural. Então, o Stefan aqui pode ser um cara fora da curva, tá? Aí ele menciona sobre condicionamento implícito, que eu já disse, e aí ele traz, então, a estrutura dessa mudança. A estrutura da mudança que ele traz são 4 etapas. Parte da conscientização. Depois da conscientização, ele diz que vamos para o entendimento, do entendimento à dissociação, da dissociação ao recondicionamento. O que significa essas 3 etapas? A consciência é eu entender, né, o que eu acredito sobre dinheiro. É eu passar por essa pressuposição do que eu acredito sobre dinheiro. Aí, entendendo que eu tenho uma ignorância em relação ao dinheiro, o entendimento é quais foram os significados que eu atribuí às coisas. Para depois eu dissociar o que eu acreditava do que realmente eu devo acreditar. E aí recondicionar. Então essas são as 4 etapas que ele diz. Dessa forma, nessa estrutura, eu desconheço alguma coisa que tenha uma validade científica exatamente nessa estrutura. Mas, de todo modo, eu concordo com o fato de que aumentar nível de consciência é o primeiro passo. Nós precisamos nos conhecer para que a gente consiga implementar mudanças. Sem que você se conheça, sem que você entenda como que você funciona, sem você entender os seus padrões de comportamento, é bem difícil que você mude. Por vezes você nem vai se dar conta que você está errando. Então, você precisa ter esta consciência da sua ignorância, da sua incapacidade, para que você busque melhorias. Você tem que ser inquieto com os seus defeitos. Eu sou uma pessoa ansiosa. Acho que eu já devo ter mencionado aqui algumas vezes, né? Eu tenho uma tendência a ter uma ansiedade em nível aumentado. E eu preciso buscar, eu tenho que ser inquieta com isso, eu não posso aceitar, bom, então eu sou ansiosa e pronto. Não, mas o que eu posso fazer para que eu consiga viver melhor? Porque eu não posso viver ansiosa. Isso é extremamente danoso para a saúde mental e, consequentemente, para o bem-estar. Então, eu não posso me acomodar com o fato de que eu sou ansiosa. Você tem que se incomodar com os teus problemas, com os teus deslizes comportamentais. Tem que gerar incômodo, né? E aí, nesse incômodo, você vai ter consciência. Não faz sentido eu me manter ansiosa. Portanto, o que eu faço para mudar esse processo, esse padrão de comportamento? E aí, fazendo esses ajustes necessários. E aí, fazendo essas dissociações, que é incorporando um novo aprendizado, mudando aquilo que tu acreditava, e aí mudando o comportamento. Então, não tem diretamente, assim, né, uma coisa que a gente possa tirar disso, mas faz sentido. E aí tem a frase que ele coloca, né? A fruta não cai longe do pé. E isso é interessante a gente olhar para o nosso pai e nossa mãe e entender como que eles se comportavam com o dinheiro para que a gente entenda também como que a gente se comporta. Porque sim, muito das coisas que a gente faz, da forma com que a gente faz, vem deles, que é a aprendizagem implícita que eu já mencionei. Depois dessa parte em que ele discute todo esse modelo e todas essas perspectivas, ele vai realmente para os princípios de riqueza. Como é que ele diz aqui o nome? Deixa eu pegar o nome certo. Ele vai para os arquivos de riqueza. Então, ele começa a explicar o que seriam esses arquivos de riqueza. E aí são frases que ele discute sobre.
tá? Eu não vou passar pelos 17 arquivos de riqueza, porque seria um tanto quanto desumano no sentido que não, ia ficar chato, né? Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu vou passar por alguns pontos. Antes de entrar nesses pontos, na fase introdutória, eu não sei exatamente em que página, mas ele diz uma coisa que a gente precisa ter cuidado também. Ele diz assim: para que você tenha uma mente milionária, você precisa vivenciar coisas milionárias. Você precisa estar nesse ambiente, você precisa sentir esta energia. E aí ele diz assim, que você precisa ir em, por exemplo, restaurantes chiques e elegantes, para que você viva esta abundância. E para isso, se você não tiver dinheiro, vale parcelar. Pelo amor de Deus, não caia nisso. Não cai nessa balela de que para que você tenha uma mudança das suas crenças, do seu padrão de comportamento, você precisa gastar o dinheiro que você não tem para viver experiências que você ainda não pode pagar. Se você fizer isso com você, você está se colocando no verdadeiro túnel da escassez, que é na dificuldade financeira. E aí a gente vai ter todas aquelas dificuldades de problema financeiro ampliado, ter o foco atencional direcionado a este problema financeiro, e aí você não consegue pensar em outra coisa, a não ser nisso. Você deita na cabeça e pensa, será que eu vou dar conta de pagar? E aí a sua atenção fica naquilo, prejuízo cognitivo. Então, isso é uma coisa que ele coloca no livro e que definitivamente não é o caminho. E aí ele tem algumas contradições em relação a isso, inclusive, porque ele traz isso, mas aí depois ele diz assim, se você, ele coloca uma frase, inclusive, num dos arquivos de riqueza, no arquivo 15, ele coloca a frase, quase sempre compramos coisas que vão, né, nos dar prazeres imediatos, e este processo, esse comportamento não passa de uma tentativa fútil de compensar insatisfações da sua vida. Então ele se contradiz, né? Quando ele diz assim, vá restaurante claro e se precisar parcelar, parcele. E do outro lado ele diz assim, se precisa ter um prazer imediato, isso é uma decisão fútil que nada tem de riqueza. Então ele meio que se contradiz nisso. Eu acredito no que ele está dizendo nessa segunda parte, não no que ele está dizendo na primeira parte. E aí, mais uma vez, a gente tem que ser crítico ao olhar, né? E ler, porque senão a gente vai, mais uma vez, sobrevalorizar aquilo que ele está dizendo que é confortável. O que é confortável? Vá no restaurante caro. Pá! Se ele tá mandando eu ir no restaurante caro, eu vou ir. É super confortável ir no restaurante caro. Se isso vai fazer com que me leve a riqueza, estou lá amanhã. E aí, aquela questão, né, do nosso viés de confirmação, em que nós vamos sempre buscar sobrevalorizar as informações que fortalecem as crenças que nós já temos, que fortalece aquilo que já é mais fácil e mais confortável. E aí é óbvio que eu vou lendo o livro, eu vou me lembrar depois que ele mandou ir num restaurante, mas eu não vou me lembrar que ele disse que consumo de prazeres imediatos, na realidade, é só para compensar as tuas insatisfações. Então, é importante que a gente tenha essa perspectiva para que a gente consiga escutar, né, ler estas coisas e não sobrevalorizar essa parte que ele manda ter um comportamento que, na verdade, não iria nos ajudar. Né? Então, é uma coisa que ele também traz nessa primeira parte do livro. Bom, vamos para o primeiro arquivo de riqueza. O primeiro arquivo de riqueza diz assim: as pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. E aí ele fala, né, que a primeira pista da mentalidade de pobreza aqui é que a culpa é sempre dos outros, nunca é minha. O segundo que ele menciona é sempre há uma justificativa do porquê que eu não tô tendo um resultado. E a terceira é vive se queixando, que tudo isso estaria alimentando esta mentalidade de pobreza. Eu concordo plenamente com ele. E não só eu, mas os estudos. Se a gente for pensar, isso que ele está mencionando é o que já tem um episódio aqui
sobre lotos de controle interno. O que é o lotos de controle interno? Ao invés de eu pensar no externo como uma justificativa dos meus resultados, eu olho para mim e penso, qual é a minha responsabilidade dentro desses resultados? E o que eu preciso mudar para que esses resultados sejam diferentes? Hoje me mandaram uma caixinha no Instagram perguntando: eu tenho não sei quantos anos, eu tenho não sei quantos filhos, quantos netos, completamente satisfeita, minha vida é um caos, um problema e tal. Se a pessoa, ela só vai estar olhando para o externo e dizendo isso é um problema, aquilo é um problema, aquilo outro é um problema, isso é um problema, ela nutre o problema. E aí ela justifica as dificuldades dela com base nesses problemas, com base nessas questões exógenas. E aí ela não entra para dentro para buscar soluções. Nós precisamos, a mudança, ela parte de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Você tem que olhar para você e pensar assim, qual é a minha responsabilidade? Então, um pacto que eu sugiro que você faça comigo, e eu faço recorrentemente esse pacto comigo, você está proibida de reclamar. Se há um problema, se há um desafio, qual a solução? Pensar na solução, pensar na solução, pensar na solução. Isso vai nutrindo a nossa capacidade de dinamismo, a nossa capacidade de viver melhor, porque a gente para de ficar aquela coisa ruminando pensamento negativo e a gente vai lá e faz o que tem que ser feito, sabe? Então, concordo aqui com o Harv, que está dizendo que a gente precisa ter autorresponsabilidade. Segundo o arquivo de riqueza, as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Sabe que eu li um artigo esses dias muito interessante a esse respeito? E eu vou trazer aqui no podcast para a gente analisá-lo. É um artigo que discute o tema da escassez e ele fala que a grande questão das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, de pobreza, muito além do simples fato de não ter acesso a tudo que seria necessário, a perspectiva delas em relação ao mundo é sempre de perda. Olha que interessante. Ele diz o seguinte, ele diz que se você pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem alimento suficiente na sua família e ela ganha uma cesta básica, aquela cesta básica, ela não é percebida como um ganho, como um ponto positivo. Ela é percebida como a minimização da perda maior. Então, o tamanho da perda vai ser menor, mas ainda assim eu estou perdendo. Vamos tentar levar esse exemplo de uma forma didática. Pensa que durante os 30 dias do mês, normalmente ela fica 20 com dificuldade de alimentar-se. Se ela ganha uma cesta básica, agora ela consegue se alimentar mais 10, mas ainda assim temos 10 dias sem disponibilidade de alimentos suficientes. Ou seja, ela ainda está na perda. Ela ainda está perdendo. Então, o ganho da cesta básica só minimizou o quanto ela tem de perda, mas ainda assim ela está olhando para a perda. E isso é uma questão que também vai nutrir esta perspectiva de pobreza, digamos assim. E aí ele traz essa frase, né, que as pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar e as pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Provavelmente ele nem tenha a consciência também de que existe essa discussão científica em relação a isso, mas faz bastante sentido. Faz bastante sentido. Por isso que a gente tem que sair do jogo de perder e entrar no jogo de, por exemplo, você vai fazer uma reeducação financeira e você precisa conter gastos. Você não pode alimentar em você que você está perdendo de consumir as coisas. Você tem que nutrir em você que eu estou entrando neste jogo para ganhar. E ao não comprar determinada coisa, eu estou ganhando, porque eu estou no jogo de que
eu tenho um objetivo maior a ser alcançado. Isso é uma perspectiva bem, bem interessante da gente, de nós pensarmos, tá? Eu compacto com ele. Arquivo de riqueza 3. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Aí aqui eu tenho um quê, sabe? Porque, assim, ó, sendo extremamente sincera, ascender de verdade na vida, ter fluxo financeiro alto, sair da média e ter um resultado extraordinário, exige um esforço que grande parte das pessoas não estão dispostas a empregar. Não estão dispostas a empregar. Eu trabalho de domingo a domingo praticamente. Quantas pessoas estão dispostas a isso? Aí você vai dizer assim, eu não tô disposto a isso mesmo. Trabalhar de domingo a domingo? Trabalhar em média no mínimo 10 horas por dia? Acho que o normal deve ser 11, 12, que eu trabalho, né? Aí vai olhar e dizer assim, não tô disposto a isso. Eu quero mais tranquilidade, eu quero parar de trabalhar mais cedo, final de semana eu não quero me envolver com nada disso, quero ir pra praia, quero, sei lá, jogar um futebol, olhar uma Netflix. E aí, por que eu penso assim de forma um tanto crítica a isso? Porque eu acho que nem todas as pessoas vão querer enriquecer, sabe? Nem todas as pessoas vão querer passar e pagar esse preço. Só que daí a gente tem que ter um cuidado. Se você não está disposto a pagar este preço, entenda que você também não vai galgar este resultado. Portanto, você tem que equilibrar o quanto de esforço você está disposto a empregar com o quanto de objetivos você tem para a tua vida. Para que daí você equilibre, bom, eu não estou disposta a empregar este esforço, então eu também não posso ter esse sonho. Por exemplo, assim, eu, Jéssica, eu sempre disse que o meu objetivo é viver numa casa confortável, que tenha um pátio, que tenha grama, que tenha um condomínio fechado, que os meus filhos estudem no melhor colégio que está disponível no momento que eu tiver filho, que eu quero ter uma liberdade financeira. Isso tudo custa dinheiro. Se eu olhar para tudo e não pouco, se eu olhar para tudo isso e dizer assim, não estou disposta a empregar esforço, bom, então eu vou ter que readequar os meus objetivos. Jéssica, se tu não tá disposta a empregar o esforço necessário para alcançar isso, no caso de uma casa num condomínio fechado, com grama, pátio grande, lugar grande, com bastante verde, no meio de uma cidade, no caso Florianópolis, né, onde eu moro. Se eu não estou disposta a empregar o esforço para conseguir atingir este resultado que me custa caro, e não digo caro, né? Custa, se eu disser assim, custa caro. Depende da perspectiva. Se eu não estou disposta a empregar o esforço necessário para conseguir isso, sendo que um outro pilar da minha vida é segurança, então eu jamais faria isso me colocando em risco de fragilidade financeira. Então, tem toda uma estrutura antes que eu exijo para que isso aconteça. E isso vai exigir muito esforço da minha parte. Se eu olhar para tudo isso e dizer assim, não estou disposta a empregar esse esforço, bom, então eu tenho que readequar meu objetivo. Então eu tenho que me contentar em morar num apartamento menor, não ter a minha grama, meu pátio, piscina, enfim, meu cachorro grande. Eu tenho que readequar o meu objetivo. O que tá certo? Não tem certo e errado, sabe? É a questão de o que é coerente para você. O que é coerente para você? Aí dentro do que é coerente para você, você tem que pensar, isso é o coerente para mim, eu aceito e para mim é coerente morar num apartamento menor, ter um pouco menos de liberdade de escolha, né? Eu não posso, eu quero fazer uma viagem, eu quero ter renda passiva, eu decido nesse mês não trabalhar porque eu quero me focar em outro objetivo. Essas liberdades, dependendo da disponibilidade de recursos que tu tenha, tu não vai poder ter. E aí, tu tem que entender que esse vai ser o preço que você vai pagar por não querer se esforçar o tanto que você deveria se esforçar. E se esforçar
Não significa que, então, se eu trabalhar 12 horas por dia, de domingo a domingo, eu tenho garantia de sucesso. Você também tem que trabalhar de forma inteligente, né? Você também tem que trabalhar de forma adequada. Mas eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, sabe? O quanto eu tô disposta a me esforçar versus o sonho e a estrutura de vida que eu quero ter. Se você não está disposto a se forçar a ponto de alcançar aquilo, readeque o que você busca para sua vida, para que você não se frustre. Isso é errado? Não, de forma alguma. Por isso que eu sempre bato na tecla, você tem que entender o que é importante para você. Porque daí você vai fazer essas adequações necessárias. E aí você vai viver bem, porque no final das contas, não é uma vida ou outra vida que faz sentido, mas é o que a vida que você está buscando, que está atrelada com os seus valores, vai te gerar de bem-estar. Porque no final das contas, independente dessa estrutura, o que nós todos queremos é viver bem, é ter bem-estar, é ser feliz. Só que para isso a gente tem que ser coerente e tem que ser responsável com aquilo que nós temos de valores, com aquilo que nós queremos para nossa vida. Então pense sobre isso, sobre esse equilíbrio. E aí por isso que eu digo que esse arquivo de Chiesa, né, a mentalidade pobre gostaria de ser rica, eu acho que a gente tem que readequar esta gostaria de ser rica, porque daqui a pouco a pessoa não tá disposta a isso, sabe? E tudo bem, faz parte, só que ela tem que readequar o que ela deseja. Arquivo de riqueza 4. Deixa eu olhar. Eu já tô atrasada. 1 hora de podcast. Eu vou falar os que eu acho que é mais importante, tá? Vou pular para o arquivo de riqueza 6, que diz assim: as pessoas ricas admiram os outros ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Eu concordo com isso, a certo modo. Exatamente por tudo que eu estava mencionando. Por vezes, a pessoa diz que ela não quer. Mas, na verdade, ela diz que ela não quer, não é porque ela não queira. É porque ela não está disposta ao esforço, que é o que eu estava mencionando antes. Só que daí, para justificar, ao invés dela dizer assim, ó, eu até gostaria, mas eu não estou disposta, então eu tô tranquila como eu vivo. O que ela faz? Ela julga o outro. Metido. A Jéssica quer uma casa com um pátio grande. Que frescura ela querer isso. Aí tu julga o que o outro tem como objetivo. Mas na verdade este seu julgamento nada tem a ver com o fato do que ele quer ou do que ele deseja, mas é para você se defender dizendo que o que você deseja é o certo. Então cuidado com esse ressentimento. Esse ressentimento não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, ele vai só te colocar num buraco e ainda vai somar dentro de ti sentimento ruim. Então, você precisa olhar para as pessoas como inspiração e olhar, isso faz sentido para mim? Faz. Isso não faz sentido para mim, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Você não precisa querer o que o outro quer, mas você também não precisa julgar o que o outro quer. Nós precisamos respeitar a individualidade de cada um, né? A 7 fala sobre as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Eu acho interessante esse ponto, porque eu percebo muitas vezes as pessoas fazendo rodinhas para ver quem é que tem o maior problema financeiro. Porque a inflação. Porque não sei o que. Porque eu tenho filho. Porque a dívida. Parece que estão disputando quem tem o maior problema financeiro. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. Então, a gente precisa cuidar disso. Arquivo 9. As pessoas ricas são maiores do que os seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas. Provavelmente você, não sei se você já viu, mas tem um podcast aqui sobre percepção de autoeficácia, que é toda uma teoria do Albert Bandura, que é bem interessante. Albert Bandura é um canadense. E essa teoria ele desenvolveu há uns 40, 50 anos, se não me engano. E ela discute exatamente isso, assim, que por vezes a gente se acha ineficaz, né? A nossa capacidade de lidar frente aos problemas, a gente acha que não é capaz. Eu já comecei o livro e falei um pouco sobre isso. E é interessante esse arquivo de riqueza que ele traz, por quê?
quando nós olhamos para o problema e nos colocamos muito menores do que esse problema, por exemplo, tenho dívidas. Se tu olhar para as dívidas e pensar assim, eu não sou capaz de lidar com essas dívidas, você nunca será capaz de lidar com essas dívidas. Então, é realmente assim, o que eu acredito frente às minhas capacidades. E aí, se eu perceber que eu sou incapaz, eu tenho que pensar o que eu preciso fazer para me tornar capaz. Essa perspectiva vai te ajudar bastante na resolução dos teus problemas. Concordo fielmente com ele. O 15 eu já tinha mencionado, né, do consumo, que ele diz que se tu está comprando coisas é para satisfazer as suas insatisfações da vida. Cuidar, consumo. O arquivo é o seguinte: as pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro por elas, as pessoas pobres, de mentalidades pobres, dão duro pelo dinheiro. É aquela coisa de tu viver nas circunstâncias, né? Sempre pagando conta e não colocando dinheiro para trabalhar para ti. E para terminar, eu vou falar sobre o 17, que é o último, que diz: as pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. Reforço a minha frase: se você acha que sabe muito e estudou pouco. Pronto. Nunca nós vamos saber tudo. Se nós estivermos dispostos a estar constantemente aprendendo, constantemente evoluindo, constantemente se desenvolvendo, isso nos tornará uma pessoa capaz de realmente empregar as mudanças necessárias para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Agora, se eu assumir que eu já sei um monte, eu não vou fazer nada. E aí você vai estar estagnado. Então eu concordo plenamente com isso também, que é o último arquivo de riqueza e eu acho que encerra o livro de uma forma bem interessante. Enfim, eram esses os pontos que eu queria trazer em relação ao livro. Como eu mencionei no início, a gente tem que ir tirando, né, o que é legal dos livros de autoajuda, digamos assim. Não sei se esse livro pode ser dito como um livro de autoajuda, de mentalidade, enfim. Mas a gente tem que tirar o que é positivo desses livros com embasamento e o que a gente lê e percebe que não faz sentido, entra num ouvido e sai no outro. Isso não faz com que o livro se torne inútil. Isso não faz com que o livro se torne... Até porque muitas e muitas pessoas leram e talvez abriram os olhos para coisas que nunca haviam pensado a partir desta leitura. Então não é que ela seja deplorável ou qualquer coisa assim. É que eu, Jéssica, não é o meu tipo de leitura, porque eu prefiro leituras mais embasadas. Mas para aquelas pessoas que estão começando, que nunca leram nada, elas nunca vão conseguir começar a ler um livro científico. Então isso aqui é importante, porque aponta, né, a porta de entrada para que as pessoas comecem a pensar e a refletir de uma forma diferente. Então ele tem sim a sua importância. Só que nós temos que ir nos desenvolvendo a ponto de nós lermos, aproveitarmos o que faz sentido e o que não faz sentido entrar num ouvido e sair no outro. Espero que tenha contribuído aí na sua caminhada e na sua trajetória. Se você gostou desse vídeo, se você acha que contribuiu para você, te convido a compartilhar com outras pessoas. Vamos fazer aí com que o podcast Mais Que Finanças vá cada dia mais impactando a vida de outras pessoas e que nós realmente neste processo de mudança, que não é rápido e nem acontece de um dia para a noite, mas que de alguma forma a gente possa influenciar e contribuir nesse processo de mudança. Muito obrigada e até a semana que vem.